Antes de gravar esse vídeo, eu pensei duas vezes se eu realmente deveria fazê-lo. Até que eu tomei coragem e decidi falar quais são as 5 decisões que o STF teve nos últimos 4 anos que, ao meu ver, são as mais polêmicas e potencialmente prejudiciais para o Brasil também. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em serviços de internacionalização. E é por isso que aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a isso, como investimentos e empreendedorismo internacional, proteção patrimonial, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, paraísos fiscais, estratégias offshore e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque o vídeo de hoje é um daqueles que eu pensei duas vezes antes se eu realmente deveria gravá-lo. Eu vou falar sobre uma autoridade brasileira que não gosta muito de receber críticas. Mas eu não quero ferir a imagem de ninguém, apenas dar a minha opinião sobre algumas decisões que, ao meu ver, elas são, no mínimo, polêmicas, para não dizer outra palavra. E é bem verdade que escolher apenas 5 decisões foi uma tarefa bastante difícil. Poderiam haver muitas outras para que nós possamos conversar por aqui, mas eu preferi me limitar àquelas 5 que eu acho que são mais prejudiciais, ao menos na minha perspectiva. É bem verdade que isso é algo bastante pessoal. Aquilo que, ao meu ver, é o mais polêmico, talvez não faça tanto sentido assim, aos olhos de outras pessoas pode ser mais irrelevante diante de outras decisões. Há quem dê destaque para outras decisões e não aquelas que eu vou trazer a partir de agora. Então, isso não é um rol exaustivo, vamos dizer assim. E antes de entrar nesse rol não exaustivo, eu quero fazer um convite para vocês. Nós lançamos um curso chamado Como blindar patrimônio, proteger-se de crises e pagar menos impostos, no qual nós falamos estratégias que inclusive ajudam você a se proteger desse tipo de decisão que nós vamos comentar hoje. Eu vou deixar o link para que você possa saber mais sobre esse curso aqui na descrição. Ele está com um preço promocional por agora e provavelmente ele vai sair do ar depois que passar o período de eleições. Foi um marco aleatório que eu escolhi para fechar aí 2 meses com essa oferta. Dito isso, a primeira decisão que o STF tomou e que eu considero bastante polêmica foi a criminalização da insolvência do ICMS. Se você não sabe, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que ele é cobrado pelos estados, pelas unidades da federação, sempre que você basicamente comercializa uma mercadoria ou um serviço. Quando não é ele, vai ser o ISS, aí depende do caso. Mas o ponto é que, diante da crise financeira que assolou o nosso país nos últimos anos, muitas pessoas não conseguiram arcar com o pagamento do ICMS. Elas declaravam o imposto, elas não cometiam nenhum crime de sonegação, porém não conseguiam quitar. Devo, não nego, pago quando puder. E nesse contexto, alguns fiscos estaduais começaram a entrar com uma ação criminal contra a pessoa. Não, eu não estou falando de cobrar a dívida, eu estou falando de querer condenar criminalmente por crime contra a ordem tributária. Aquele sujeito lá que não conseguiu dar conta de pagar os seus impostos, como se ele tivesse um dolo de lesar o fisco brasileiro. Isso aí foi parar no STJ, o STJ falou que o fisco tinha razão e posteriormente isso aí foi para o STF, que referendou essa decisão do STJ falando que aquele que deve e não pagou, ele realmente cometeu um crime, ou seja, criminalizaram a insolvência. É claro, não é tão direto assim. Eles falam que
só é crime caso a pessoa seja um devedor contumaz desse imposto do ICMS. Mas eles não definiram o que é um devedor contumaz. Isso ficou aberto à subjetividade. Então, na prática, se você deveu aí de repente 1, 2 anos por causa da crise, talvez eles já possam te considerar um devedor contumaz. Mesmo você não tendo cometido nenhum crime de sonegação, portanto, você pode ser enquadrado em um crime contra a ordem tributária e, em última análise, até ser preso por conta disso. Mas na maior parte dos casos, se você fizer um acordo lá para pagar o imposto, eles vão posteriormente acabar arquivando a ação criminal. De qualquer maneira, ao meu ver, isso aí abre um precedente bastante perigoso. Abre o precedente de prisão por dívida, algo que não existe no Brasil, salvo aquela prisão por não pagamento de pensão alimentar, é claro, mas é algo que fere diversas convenções e tratados internacionais que o Brasil celebrou, fere direitos humanos amplamente conhecidos, mas que eventualmente pode acontecer com o empresário brasileiro que acabou não conseguindo superar a crise do nosso país, que em boa parte foi causada inclusive pelo Estado. Aí a segunda decisão polêmica do STF que eu quero comentar hoje foi uma que ele tomou em agosto de 2020, na qual eles simplesmente relativizaram a imunidade tributária do ITBI para a realização de capital em empresa com imóveis. Deixa eu traduzir isso daí. O que acontece é que lá na Constituição Federal Brasileira nós temos a previsão de que sempre que você utiliza um imóvel que você possui para aportar no capital da sua empresa, essa transferência do imóvel da sua pessoa física para a pessoa jurídica, ela vai ser isenta do ITBI. Quer dizer, não é sempre que a empresa não tiver como a atividade preponderante dela a exploração imobiliária, ou seja, não for uma holding imobiliária, cuja receita vem majoritariamente da exploração desses imóveis nos 2 anos anteriores e nos 2 anos seguintes. Então, se a sua empresa for qualquer outra coisa que não holding imobiliária, na hora que você pegar um imóvel da sua pessoa física e aportar nessa empresa a título de realização de capital, a Constituição Federal fala que não vai incidir o ITBI. Porém, teve um caso de uma empresa que fez exatamente essa operação. Essa empresa não era uma holding, portanto, ela gozava aí dessa isenção do ITBI, isenção, imunidade, como você quiser chamar. Não vou me ater ao juridiquês tecnicista aqui. O importante é que ela passou o valor do imóvel para a empresa. Só que ao fazer essa operação, ela pegou o imóvel que valia por volta de 800 mil, 24 mil ela pegou para o capital social, para a conta de capital social da empresa, e o restante do valor ela jogou para a conta de reserva da empresa, que faz parte do patrimônio dessa. E aí os fiscos pegaram e falaram, olha, essa imunidade tributária do ITBI, ela diz respeito apenas à parcela que foi para o capital social, os 24 mil. Sobre esses outros 700 e tantos mil aí que foi para a empresa, mas não foi para o capital social, eu vou querer cobrar o ITBI, não tem a isenção. E aí isso aí foi alvo de apreciação pelo STF, que, por incrível que pareça, deu razão pro fisco. E na verdade nem é tão incrível como pode parecer ser. Mas o ponto é que não bastasse essa decisão já ter prejudicado por si só nós que somos pagadores de impostos e fazemos estratégias de proteção patrimonial envolvendo abertura de empresas, sendo elas holding ou, nesse caso, não sendo holding, o ponto é que isso por si só ainda dava para ser contornado. Era só, então, quando for fazer a próxima passagem do imóvel para a empresa, fazer tudo para o capital social, para a conta de capital social dela, e não para a conta de reserva. Isso era algo razoavelmente tranquilo ainda de continuar operacionalizando. Porém, o maior problema foi que essa decisão do STF abriu alas para que os fiscos municipais começassem a tomar uma interpretação extensiva da decisão e falar que se o valor venal do imóvel ele é maior do que o valor do imóvel que foi utilizado para integralizar na empresa, sobre essa diferença eles podem cobrar o ITBI. Então, se você tem lá um imóvel que está declarado no seu imposto de renda que ele vale 200 mil reais, e aí você joga na empresa por 200 mil reais, mas o valor venal
da prefeitura, por exemplo, ele é de 800 mil, eles podem virar e falar, opa, sobre essa diferença aí, vou querer cobrar um imposto. Essa diferença aí não tem a imunidade tributária da Constituição. Não tem a isenção. E aí, às vezes, eles não deixam sequer você fazer a transferência da sua pessoa física para a sua pessoa jurídica sem que você previamente tenha quitado esse ITBI. Então, quer dizer, instaurou-se uma tremenda de uma insegurança jurídica em algo que, até então, era bastante corriqueiro e usual no Brasil, por conta de uma decisão que poderia ter sido mais elucidativa do que for. Se tivesse sido, não teria gerado essa possibilidade de interpretação extensiva. Mas se você quiser entender mais sobre esse ponto em específico, eu já fiz um vídeo sobre isso, o qual eu gravei inclusive lá na frente do STF, na Praça dos Três Poderes. Não tão na frente assim, porque a grade está com uma distância muito grande, eu não pude chegar tão perto, mas eu vou deixar esse outro vídeo aqui no izinho para que você possa conferir. E veja que eu ainda não comentei as decisões mais polêmicas, eu estou deixando o melhor para o final. E aí na terceira posição das decisões que eu considero que podem ter prejudicado o ordenamento jurídico brasileiro, a menos sob o ponto de vista de uma análise econômica do direito, nós temos o STF suspendendo decretos presidenciais que abaixaram o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Na verdade, isso aí foi numa medida cautelar, foi uma decisão do Alexandre de Moraes, e para suspender essa redução do IPI que o presidente tinha feito por decreto presidencial, como lhe compete, como é a ordem do ordenamento jurídico brasileiro, o ministro alegou que essa redução poderia afetar a competitividade da Zona Franca de Manaus. Ora, se você reduzir o IPI do resto do Brasil também, como que eles vão conseguir competir, já que eles já têm mais baixo? Eles não vão mais ter essa vantagem que nós queremos trazer para a Zona Franca de Manaus. Por conta disso, não pode reduzir não. Vocês que paguem mais impostos para nós protegermos aquelas empresas que se instalaram por lá. E eu até consigo entender o raciocínio que o Alexandre de Moraes fez para fazer essa suspensão. Mas isso não faz com que eu concorde com ela. Muito pelo contrário. Eu acho extremamente temerária, porque ela gera mais impostos que não vão ser convertidos em serviços para a população, impostos que na maior parte das vezes é desperdiçado com o agigantamento do Estado. É novamente colocando o Estado como protagonista e a iniciativa privada em segundo plano. E aí todas as empresas que estão prejudicadas por conta das crises que o Brasil tem vivenciado nos últimos tempos, elas ou vão para Manaus para conseguir essa redução do IPI, ou às vezes param de fabricar. O Brasil é um país que o peso da indústria na economia já foi muito mais alto do que é atualmente. E grande parte de essa diminuição da industrialização do país, a gente pode até falar nisso daí, se dá justamente porque a legislação brasileira, a alta carga tributária, a legislação trabalhista, basicamente tornam proibitivo você fabricar qualquer coisa no Brasil. Você vai montar uma fábrica que girar um monte, a margem de lucro é baixa e pagar imposto sobre o faturamento, o seu maior sócio vai ser o Estado, maior sócio no sentido de ser aquele que mais intervém, mais recebe os lucros da empresa, mas ao mesmo tempo que menos contribui para que o negócio realmente funcione. Aí na mesma linha, uma quarta decisão polêmica que o STF tomou nos últimos anos diz respeito às privatizações de estatais. Lá em junho de 2019, o STF decidiu que para que o Poder Executivo, o presidente, consiga privatizar empresas públicas, ele precisa de uma prévia autorização do Congresso Nacional. Foi isso que ele decidiu em junho de 2019. O que a equipe econômica do governo fez? Eles falaram que, beleza, tudo bem, já que tem essa exigência que você fez agora para que nós tenhamos uma dificuldade maior de privatizar empresas, vamos buscar lá atrás se já não tem nenhuma lei assim. E eles acharam uma lei lá da década de 90, do PND, Programa Nacional de Desestatização, que autorizava o Poder Executivo a fazer a privatização de empresas públicas, dentro de algumas circunstâncias, mas já tinha essa autorização. E foi se baseando nessa lei que o governo fez a maior parte das
privatizações nos últimos anos. Só que tinha lá esse entendimento do STF que falava que tinha que ter a autorização do Congresso Nacional mediante lei. Mas não falava se era uma lei específica para cada privatização ou se podia ser assim uma lei geral que autorizava o Poder Executivo a privatizar qualquer coisa de forma genérica, por exemplo. E por conta dessa falta de esclarecimento nesse ponto, o partido PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a conduta do Poder Executivo, dizendo que, se fosse para privatizar, precisaria de uma lei específica para cada empresa que fosse privatizar, aprovada pelo Congresso Nacional. E, pelo menos, isso daí o STF derrubou lá na frente. Mas ele foi derrubar apenas em fevereiro de 2021, ou melhor, ele foi negar provimento a essa ação direta de inconstitucionalidade do PDT. Então veja que entre junho de 2019 e fevereiro de 2021, boa parte das privatizações que foi realizada pela equipe econômica do governo, elas estavam sob um risco jurídico. Imagina você, investidor internacional que decide aportar o seu patrimônio de um fundo numa empresa brasileira que está sendo privatizada, aí você vai fazer o due diligence para ver quais são os riscos e você se depara com essa ADI aí que ainda não foi julgada durante todo esse tempo. Será que você entraria para comprar essa empresa ou será que faria com que você pensasse duas vezes? Ou ainda faria com que você não estivesse mais tão interessado em pagar o preço tal e acabasse pagando um preço mais barato por essa aquisição? Veja a tremenda insegurança jurídica que foi causada. E é impossível de ter certeza de quanto que isso aí pode ter prejudicado o Brasil, porque na economia tem aquilo que nós conseguimos ver, mas também tem aquilo que nós não conseguimos ver. O custo-oportunidade, por exemplo, que muitas vezes é muito difícil de ser calculado. Quão diferente poderia ter sido se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de segurança jurídica? Honestamente, não tem como ter certeza sobre isso. Não tem como cravar uma resposta aqui. E por fim, a quinta decisão polêmica que o STF tomou nos últimos 4 anos, que na verdade ele tomou 2 vezes, uma lá em 2018, outra agora, em agosto de 2022, foi aumentar o próprio salário. Os ministros votaram unânime para fazer esse aumento. Lá em 2018, foi na casa dos 16%. E agora, em 2022, eles aumentaram novamente, ainda não satisfeitos, um aumento de 18%. Além disso, eles aprovaram um orçamento de 850 milhões de reais para o STF no ano de 2023. E eu acredito que isso é algo polêmico, não pela decisão em si. É óbvio que se você pode votar para aumentar o seu próprio salário, você vai votar por isso. Mas o que eu considero polêmico aqui é eles poderem escolher o aumento do próprio salário. Ao meu ver, em se tratando de dinheiro público, a última pessoa que deveria tomar a decisão de quanto que ela ganha deveria ser aquele que recebe. Se você é o dono de uma empresa, tudo bem. Mas se você serve a população, aí isso aí já é altamente questionável. Ao meu ver, o problema aqui não é nem a decisão em si, e sim a forma como o sistema está construído, o juridiquês aí. Porque eles não cometeram nada de errado, mas aqui mostra que legalidade não se confunde com moralidade. Muitas coisas são legais, porém são imorais, ao passo que outras coisas são ilegais, mas eventualmente elas podem ser belas e morais. E aí talvez você esteja se perguntando: ô Guilherme, mas você só falou de decisões de caráter tributário e econômico, é isso que você considera mais polêmico? Bom, teriam outras esferas que o STF tomou decisões que eu também acredito que, no mínimo, são passíveis de várias críticas e que, no mínimo, despertaram o meu desprezo também. Decisões envolvendo, por exemplo, a alteração do entendimento sobre prisão de condenados em segunda instância, sem entrar no mérito de quem é o preso, mas sim no risco que isso gera. Quantas pessoas criminosas não saíram da prisão só por conta dessa decisão aí? Uma decisão que gera a impunidade no Brasil. Mas sobre essas decisões, como elas despertaram muita polêmica, inclusive polêmicas políticas, porque envolvem pessoas de altos cargos ou que já ocuparam altos cargos, eu preferi me abster e não comentar sobre elas aqui. Até porque eu tenho receio de que esse vídeo, caso eu as comente,
acabe saindo do ar. A propósito, eis aí mais um outro ponto que eu acredito que o STF tomou várias decisões que são, no mínimo, passíveis de crítica. Liberdade de expressão e as decisões que acabaram trazendo limites, ao meu ver, excessivos às liberdades de expressão das pessoas que estão no Brasil. Cada vez mais nós temos medo de fazer críticas a determinadas pessoas. Cada vez mais nós precisamos medir as nossas palavras. E é por isso que as decisões que eu escolhi não são aquelas que você vê toda hora na mídia. Por isso, também, né? O outro fator foi porque isso aí que eu mostrei aqui é pouco falado e é muito importante de ser de conhecimento geral. E agora que você viu tudo isso, seja as decisões polêmicas que eu trouxe ou outras decisões polêmicas do STF que você já sabia até então, bom, isso por si só já mostra que o Brasil é um lugar com uma tremenda insegurança jurídica, política, econômica e social. Ao meu ver, todo mundo que mora no Brasil, que tem o ganha-pão no Brasil, precisa tomar alguma atitude para se proteger de tudo isso daí, para blindar patrimônio, para não estar exposto às crises do Brasil e às canetadas de políticos ou de juristas. Às vezes, do dia para a noite, o seu negócio pode ser tornado ilegal. Eles podem derrubar o site da sua empresa de vendas online. Você pode ser prejudicado. Então, é importante você se preservar. E foi pensando nisso que nós criamos o curso de como blindar patrimônio, proteger-se de crise e de quebra ainda, pagar menos impostos. Um curso que, ao meu ver, é extremamente necessário para o presente momento do nosso país. Se você quiser mais informações sobre este curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E logo abaixo do link do curso tem também o nosso link do site principal e o nosso e-mail de contato. Não deixe de conferir. Um abraço e até a próxima.